Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Vender o Peladeiro por 30 milhões e comprar o Andreas por 10. Eu estou para ver a troca mais vantajosa que essa. Ainda bem que o mexicano lá fez doce para vir. Pois é, né? O Marcel Ruiz. Era para ser ele, né, cara? Verdade. Bem lembrado. O Yoda falou aqui, ó, o Andreas tem uma batida diferenciada demais. O Johnny falou aqui, Sousa jogando com os titulares é outro jogador. Bem lembrado também, a gente vai comentar sobre essa questão do Sousa. E que para mim também não fez um primeiro tempo bom, não, mas no segundo foi outro. Na verdade, vários jogadores, né? O primeiro tempo não foi legal. Eu achei o primeiro tempo ruim, Fernando, eu também. O Andrés hoje me lembrou o Veiga na melhor fase. Um abraço aí pro Reis. Facundo jogou ligeiramente melhor também, não é pelo pênalti sofrido, não. Jogou ligeiramente melhor. Nada demais também. É só o GFT que eu acho que vale uma menção, sim, no segundo tempo. Acho que foi um jogador que enxerga bem o jogo, né? É um pouquinho não, é diferente do Piquerez em característica, não são iguais, mas é um jogador interessante e no primeiro tempo eu tenho que tirar o que eu falei lá, que eu achei que ele não ia incomodar a titularidade do Piquerez, talvez não vai mesmo. Ao Alan, acredito também que com sequência pode mostrar muito mais do que ele já mostra. Maurício, eu acho que foi um jogo ok, não fez um jogo maravilhoso, mas fez um jogo dentro do normal. O Bruno fala primeiro tempo ruim, segundo tempo fenomenal, agora é quarta-feira. Claro, também, né? A gente enfrentou, é importante, né? Enfrentou o vice-lanterna, mas olha como é legal destacar esses dois jogos do Palmeiras de brasileiro. O Palmeiras, ele vai agora para 36 gols feitos. Agora fica uma coisa mais equilibrada, né? O Palmeiras marca 36, que já mais do que o dobro do que sofreu. Olhando para o Mirassol, que tem 39, era um jogo que a gente precisava vencer. Acho que o Vasco da Gama não apronta, mas vai que, né? Vai que o Vasco da Gama apronta para cima do Flamengo. Não sei se o Flamengo que falava que o Campeonato Brasileiro é o nosso, falando que era o ponto deles ali, né? Como fala? A prioridade deles, né? A prioridade do Flamengo é o brasileiro. Eles falam, nossa prioridade esse ano não é a Libertadores. A gente vai saber amanhã se isso aí é caô ou não. Porque se o Flamengo colocar um time reserva contra o Vasco, é porque o jogo da volta contra o Estudiantes preocupa. E se acontecer um empate, já é maravilhoso, porque a gente fica 22, eles vão para 23 e vão ficar com 2 pontos a mais se empatar. Hoje a diferença é de 1 ponto, né? Então, pensando em Campeonato Brasileiro, se o Vasco da Gama segurasse um empate, já estava ótimo. O Sousa joga muito, a opção da substituição é sempre o Facundo, o Wallace está falando aí. Acho que muito motivado o jogo de hoje, realmente o Sousa fez um bonito gol. Você vê até o Veiga deu uma impressionada ali com a finalização. O Érico fala aqui, Fernando, você acha que está na hora do Abel ir escalando o Carlos Miguel? Então, esse foi o ponto de expectativa. Posso falar a minha sensação? A sensação foi a seguinte: eu acho que o Carlos Miguel viria para o jogo. Como vazou, ele meio que, ele sabe que o Abel como que é, né, cara? O Abel foi e colocou o Everton. E falando do Everton um pouco, no primeiro tempo, tá? Destacando o primeiro tempo, o Everton tem que ter um pouco mais de confiança, né, cara? A bola chega nele, ele vai, faz a ligação direta, às vezes ele oferta uma posse de bola que é nossa para o adversário, por conta dessa falta de confiança quando o time está sendo pressionado, né? O Fortaleza, ele desperdiçou com o Breno Lopes uma jogada que poderia ter sido o segundo gol do Fortaleza. O primeiro tempo termina em grandes chances, 2 por Fortaleza e apenas 1 para o Palmeiras. Então o primeiro tempo do Palmeiras definitivamente não foi bom. O Abel acertou e dá para ver hoje uma diferença, né? Hoje a gente vê essa diferença aí de investimento dentro de campo, se comparado Palmeiras e Fortaleza, que a gente fala dos 700 milhões hoje, não só hoje, né? Mas parece que ela começa a aparecer em termos de elenco. Quando você viu os jogadores entrando hoje no segundo tempo, ficou muito claro para mim essa diferença, e ela tende, com entrosamento, a aparecer mais, né? Então, eu acredito que, não sei se a gente pode chamar de um ponto ápice do desenvolvimento do Palmeiras na temporada, mas me parece que chegou mais próximo de um ideal agora. Um time que está jogando mais solto, que está priorizando a posse. Eu sou muito chato com a questão da posse de bola, e olha só o Palmeiras hoje, ó, como que terminou, quer ver?
No primeiro tempo já trocou perto dos 300, isso indicaria os 500 passes trocados e a gente termina o jogo com 460, que no meu ponto de vista já é excelente, perto da média que a gente tem. Por quê? Porque a gente teve o passe trocado, a posse de bola e teve a goleada. Então a gente teve toda esse desenvolvimento que se cobra um pouquinho mais do Palmeiras completo hoje, tá? Galera, estamos com 6.200 pessoas, o seu like aí é fundamental, cara. Pedir só o like aí para vocês, que ajuda o nosso canal. É possível mesmo uma vinda do Gerson real? Eu acho que é possível. Acho que é possível. Se o Gerson acabar sendo repatriado, porque parece que mundo árabe ele não quer, né? Ele não quer. Se ele voltar para o Brasil hoje, da forma que ele saiu do Flamengo, eu acredito que um dos destinos é o Palmeiras, o outro é o Cruzeiro. Acho que aqui quem pode pagar são esses dois times. Claro, um Botafogo pode eventualmente pagar também, mas eu acho que um Gerson no Palmeiras cairia muito bem, né? Cairia muito bem, ajudaria bastante. Você teria um elenco ainda melhor do que já tem, certo? Porque caso a gente venda, por exemplo, um Alan na virada da temporada, que seria o meio da temporada europeia, você tem uma grana aí para, de repente, repatriar um jogador assim. E aí, cara, se você olhar um time desse, até um Gabriel Jesus se fala como possibilidade, eu acho que desde Parmalat a gente não ia ter zero, tá? A Jéssica falou aqui o seguinte, ó, eu queria saber quem foi o infeliz que teve a ideia de contratar o Mikael. Ele é muito ruim. O Rogério falou aqui, eu acho que ele manteve o Everton porque não passou segurança na quarta. Aí bem a cara do Abel, falarem mal, vai pro jogo. Pode ser, porque o Abel tem esse tipo de situação de método. A gente viu isso daí, por exemplo, com o Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga foi a mesma coisa. Quando o Rafael ele oscilou para baixo, ao invés dele puxar ele para o banco de reservas, ele manteve o Rafael. Só que, pô, é excepcional, né, rapaziada? A forma como a gente vai pro jogo é excepcional. Eu tava realmente preocupado no primeiro tempo, porque eu não vi, de fato, o Palmeiras jogar bem a primeira etapa. O segundo tempo, o time joga muito mais solto, joga de uma forma que a gente cobra, né, o Palmeiras, e pro confronto contra o River Plate, isso traz aí uma confiança. O André chegando e fazendo gol também traz confiança, porque não fica aquela coisa de cobrar, cadê o primeiro gol, cadê a primeira... Assistência já saiu. 2 gols agora, entendeu? Olha lá, 3 gols em 2 jogos. Então, entendeu? Então, gol saiu, assistência saiu. E aí você não tem aquela coisa pairando no ar de questionar a contratação, né? E ele joga muita bola, pô. Ele joga muita bola. Ele joga muita bola, não tem o que falar. O Andrés foi uma contratação que, em cima do que o Católico falou, a gente vende o Richard Rios muito bem, contrata um jogador pronto, vindo da Europa, que não vai sentir Campeonato Brasileiro, que não tende a sentir Taça Libertadores da América. Então, de fato, foi uma ótima contratação. E aí, se a gente falar de ponto mínimo, Mikael, mas depois que ele falhou também, ele fez uma partida normal. O problema foi a falha, porque ele sente algo, e eu não sei que dor que ele sentiu, se foi uma dor de parto, porque ele não conseguiu se recompor no lance, e aí sai o gol do Fortaleza. Depois, a defesa do Palmeiras, reserva, jogando alta, ela deu a chance para o Breno Lopes decidir o jogo. O Breno Lopes, ainda bem que não rolou a bola para baixo, ele acabou finalizando, ali o Everton fechou bem, saiu no pé dele. Até o Fernando Praz elogiou a movimentação do Everton, né, que ele cortou um caminho para poder abafar o Breno Lopes. E o Breno, ele quebra o pescoço, ele vai rolar a bola. Aí já era, se ele rolasse para baixo, já era. E ainda bem que ele tentou finalizar. Galera, vamos bater recorde de like aí, só o like eu peço para vocês. Tem 6.245 pessoas, o TH já tá chegando aí. Vamos ver o que ele achou do jogo. O Manga falou, queria dizer que o belga é realmente diferente. O TH, você tinha razão. E, rapaz, quando entram os titulares, o nível é absurdo. Melhora o futebol de todos. E o que eu achei legal da ideia da escalação, gente... Um abraço, Manga. Obrigado pelo superchat. O que eu vejo da ideia da escalação que foi legal, que era um time que atacava com 6 hoje, tinha só um volante preso. A gente viu o que pode ser o Alan como camisa 8. Lógico, precisa repetir. Colocou 2 meias para jogar. A gente não tinha um referencial e 2 pontas. Então... Ontem a gente fez várias escalações, quem não assistiu a live de sexta-feira, e a gente colocou algumas escalações ali bem agressivas, ofensivas, e o Abel botou uma escalação ofensiva para jogar, claro, sem o referencial, então o time ficava com a posse de bola e tentava acertar um último passe esticado, com muito, e até eu observei uma coisa, com muita gente tentando, né, entrar para a área, uma coisa que eu observei, não sei se vocês... O Abel pediu depois para os jogadores usarem a rota central. E a partir daquele momento que o Abel pediu isso,
O Palmeiras ainda tentou algumas jogadas laterais e depois, se vocês observarem, o Palmeiras começa a forçar mais o jogo pelo centro e aí é onde aconteceram os gols, cara.